E aí, inscritos do canal do YouTube Erivelto Lopes. Bem, galera, nesse vídeo eu quero trazer um esclarecimento muito importante com relação ao nosso trabalho como YouTube, com relação ao nosso canal e prestar esclarecimento para vocês. Bom, eu preciso falar as coisas desde o início, porque esse campeonato, digamos aqui, o campeonato mais famoso do Médio Mearim, que é Copa Ezequiel Adinaldo Galvão, é muito importante para mim. Vocês vão entender porque eu preciso começar do início. Veja bem, eu quero começar pela Arena Santo Antônio, que até então era só o campo do Santo Antônio, mas veio receber esse nome devido ao crescimento do nome dele, o crescimento do campeonato em termos de ser conhecido lá fora, né? De ter se expandido e tal. Pois é, porque antigamente era só Campo Santo Antônio, mas devido à evolução, ao crescimento desse campeonato em estrutura, no governo do Erlânio Xavier, foi que ele tomou essa proporção. E se eu não estou enganado, foi o meu amigo, locutor, narrador Wendel Queiroz que veio chamar, né, veio denominar esse nome de Arena Santo Antônio. Ou não sei se foi ele ou foi o secretário. Mas bem, deixa eu começar aqui do início o que eu quero falar para vocês, porque que é bem importante para mim esse campeonato. Começa pela Arena Santo Antônio. A Arena Santo Antônio começou no início dos anos 90 e talvez por ano de 91, 92. Ali, galera, para quem não conhece, era um sítio de manga muito grande. A gente jogava a bola lá, eu joguei muita bola ali com meus parceiros da época. Mas o que chamava a atenção é que era um terreno cheio de areia e era enorme. Até quando os esportistas da época aqui decidiram pedir, né, o pessoal do seu Mudar aí para doar aquele chão lá para a população fazer um campo. Assim foi feito. Com o passar do tempo, os prefeitos anteriores, eles compraram, né? Compraram e hoje tá aí. É o campo mais famoso do Médio Mearim. É o chamado Arena Santo Antônio. E para dar início, naquela época foi o saudoso Adinaldo Galvão, que liderando um grupo, a gente cortou os pés de manga da época, ele conseguiu com o tempo um trator. Depois, aliás, antes de sair, foi queimado, né? O entulho ali de gás, de pé de manga, a gente tacou fogo, todo mundo lá e tal. Aí depois ele arrumou um trator de esteira para arrancar os tocos lá e tal, e fazer aquele limpo todo. E deram uma parada. Aí eu, juntamente com vários parceiros, inclusive vou mencionar o nome de alguns aqui, Eduardo, que se tornou um jogador lendário aqui na nossa região, o Rambo também, que reside aqui em Santo Antônio, o Pinto, como a gente conhecia, né, o filho do nosso amigo Eldo, um dos maiores esportistas também aqui de Santo Antônio, e vários outros, meu irmão doutor, né, o Dinda, aliás, o Dinda, o Mengo, que até hoje trabalha nesse campo aí. Então a gente trabalhou naquele campo ali, veio torneio, campeonato e tal, mas quando chegou no ano de 96, Edinaldo criou um campeonato para homenagear o saudoso Ezequiel Galvão. Pois é, Copa Ezequiel Copa Ezequiel, quer dizer, na época era Copa Ezequiel. Pois bem, e aí o primeiro jogo, me lembro perfeitamente, dia 21 de dezembro de 1996. Pois é, começou em dezembro. Numa tarde de sábado, 2 times aqui fizeram a abertura. O time do meu amigo Eldo, o Dinda agarrava para o time dele, e eu agarrava para o time do meu irmão doutor. Mas lembrando vocês que era 12 times do interior, mas tinha jogadores regionais. O nosso eu me lembro perfeitamente. Tinha jogadores de Pedreiras, Lago da Pedra, inclusive eu era reserva do Zete, né? Todos conheceram quem foi o Zete, o goleiro lendário, mais famoso aqui do Médio Mearim, ali da cidade de Lago da Pedra. Como ele não veio na abertura, eu agarrei. Eu era goleiro na época e levei uma goleada na abertura do time do nosso amigo Eldo de 5-1, rapaz. Pois é, 2 times locais aqui se travaram. Os jogadores do meu irmão doutor na época pipocaram, não vieram, foi só os daqui. Mas o interessante é que quando chegou na fase de mata-mata, a gente se encontrou novamente. Novamente
O Zete não veio, eu agarrei e a gente devolveu os 5-0 que nós pegamos, os 5-1 que nós pegamos no time do nosso amigo Eldo. Pois eles também levaram os 5-1 de volta e foram eliminados. Só que a gente não foi campeão desse campeonato. Quem foi o campeão desse campeonato, o primeiro, foi o time aqui do Massalino, ali uma parceria entre Massalino, Mururu e alguns jogadores regionais na época. Eles foram o primeiro campeão desse campeonato, né? Já era para estar completando 30 anos de campeonato, mas devido à pandemia de 2020 e 2021, né, foi cancelado os jogos naquela época. Então é importante para mim, eu tenho história aí, eu sou pioneiro desse campo aí, dessa arena, porque eu participei tanto da formação desse campo, da origem dele, como também dos atletas do futebol aqui, do Santo Antônio dos Vieiras, né? Era um grande um goleiro que sabia defender pênaltis. Então, vamos em frente. Tem muita coisa ainda para falar para vocês. Eu quero me esforçar para ser mais, para resumir minhas palavras. E aí, Edinaldo homenageou ao meu pai. O campeonato naquela época era Copa Ezequiel. Mas como ele faleceu 10 anos depois do meu pai, que meu pai faleceu em outubro de 89, Edinaldo foi em outubro de 99. Que coisa, né? Pois é, como ele faleceu, todos os esportistas da época que resolveram dar continuidade a esse grande campeonato, Copa Ezequiel. Mas como Edinaldo tinha falecido, então ficou Copa Ezequiel Edinaldo Galvão. E por conseguinte, em 2017, Erlânio assumiu a prefeitura e deu uma alavancada muito grande nesse campeonato com estrutura. Na época a premiação era 15 mil. E o primeiro time a ser campeão no governo do Erlânio foi Esperantinópolis, né? O time do nosso amigo Melk, timaço naquela época. Venceu ali merecidamente. E tivemos o maior público naquela época. Nunca mais teve um público como aquele lá. Não tinha ninguém para registrar naquela época. YouTube, blogueiro, não tinha. Pois é, na época eu trabalhava como secretário adjunto, os 4 primeiros anos do governo do Erlânio, ao lado do secretário de esporte atual. E eu estou contando isso, o que é que tem a ver? Para vocês entenderem. O campeonato em homenagem a 2 pessoas importantes para mim. Meu falecido pai, meu falecido tio, que é o que eu mais prezava de todos eles. Todos os meus primos e primas, parentes, são sabedores, ele era diferenciado, né? Uma pessoa diferenciada mesmo. E infelizmente, Deus recolheu ambos. Agora o que eu quero dizer para vocês, durante toda a minha trajetória como YouTube, blogueiro, principalmente como YouTube, eu tenho passado muita dificuldade para continuar esse trabalho. Já pensei em desistir, que na trajetória é uma luta que você trava, para você pensa em desistir, baixar a cabeça e voltar atrás, né? Mas eu continuei, faz muito tempo que eu faço isso como YouTube. E recebi muitas cobranças, mandavam um link para mim, algumas pessoas, de equipamentos caros, de equipamento de filmagem, acessórios. Essas pessoas devem achar que eu ganho muito dinheiro, que eu já estou ganhando dinheiro no YouTube. Eu não estou. Infelizmente eu não estou. Se eu tivesse, eu não estaria fazendo isso. Aí me interpretaram mal, porque eu pedi uma pequena quantia para me ajudar. Tem muitos canais grandes aí que botam lá o QR Code e pede ajuda para alguém que quiser cooperar no canal para comprar equipamento, né? Para manter o canal. E eu pedi aqui pro joguinho daqui e aqui ali, R$50 na época. R$50 para me ajudar no canal. Porque é muito difícil. O cansaço físico, que você fica em pé um jogo todinho ali e sai do meio com medo de pegar uma bolada. Inclusive eu tenho um vídeo aí de uma bolada em 2024, né? Peguei uma bolada aí, um absurdo, rendeu aí quase 10 milhões de visualizações. Tá lá no Instagram. E eu fiquei com medo de pegar outra bolada. E a gente saía do meio ali, os caras iam por cima. E eu tinha que redar bem, que não levava com tudo. Eles estão jogando, né? Quem tá na beira do campo tem que ficar esperto para não levar uma bolada, uma trombada e tal. E no meio de tudo isso aí, já foi destruído já 3 tripés dos que eu compro. Não é barato não, tal. Mas quando eu pedi uma cooperação, aí me entenderam errado, fui rejeitado, me ignoraram, não convidaram mais. E a minha família, a minha esposa, que eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho um filho, uma filha, eu tenho genro, nora, eu tenho amigos, tenho parente próximo, e dizer para me deixar isso de mão, porque eu não estava ganhando nada com isso, para estar passando um vexame desse. Inclusive agora há pouco, conversando com um amigo meu da mídia, me deu esse conselho: tu não merece passar por isso, rapaz.
Tu é um batalhador, tu não ganha nada às custas disso aí para estar passando por isso. Pois é, as pessoas meneiam a cara para um lado, quando me vê, eu não gosto, não dá nem para falar isso, mas é o que eu passo no meu dia a dia, quando eu chego nos eventos. Faz isso, como quem está vendo Satanás na frente dele, está vendo um demônio, um bicho muito ruim, perigoso. E eu nasci e me criei nesse lugar aqui, eu não tenho mau exemplo aqui de ter feito mal para ninguém nesse lugar aqui. Tive que desabafar algumas vezes, ao vivo. Muita gente não gosta de mim por conta disso, porque eu boto a boca no trombone, eu falo mesmo. Eu sou muito observador, eu pego as coisas fácil, sou discreto, mas sou muito sentimental. Então eu falo mesmo, não tem isso não. É difícil demais. Tem um amigo meu de uma cidade grande, comparado aqui com Garapé Grande, Caxias, o cara tem 15.500 seguidores, ele desistiu, porque ele não suportou o vexame que ele passa nisso aí, né? Meu parceiro também local aqui de trabalho, já passou mal um bocado. Houve uma época que esse campeonato foi liberado ao vivo em 2023, e ele investiu, e no meio do campeonato foi barrado, porque a nossa transmissão estava impedindo das pessoas virem ao campo de assistir o jogo. Concordemos, mas eu continuei gravando, vim de lá para cá. Como eu não ganho nada, que apareça alguém para dizer que eu ganho. Se aparecer, é complicado, viu? Porque eu vou para cima para provar. É que eu não ganho nada. Inclusive, foi nos falado que não pode ser transmitido ao vivo. Muitas pessoas questionam. Eu estou sempre respondendo nas minhas redes sociais, porque eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Porque não pode, gente. Não tem permissão da organização, não permite. Ah, mas um campeonato nessa proporção, todo campeonato e esse não é, mas esse aí não é permitido, então eu não posso desobedecer. Mas como estava na reta final, eu fiz a transmissão ao vivo ontem, por minha conta, né, levando meu equipamento lá e tal. E estava fazendo hoje. Lamentavelmente, eu já passei muito vexame. Mas passar o que eu passei hoje ali, que muitas pessoas presenciaram, alguns colegas da mídia que trabalha lá, pois é, não vou mencionar eles, estavam todos lá, inclusive o meu parceiro de trabalho, o Wendel Queiroz, o locutor, o comentarista Elias e muita gente que estava ali. Quando o principal organizador do evento, eu respeito muito, admiro, chegou de uma forma truculenta, de uma forma grosseira, mal educado comigo, e me humilhou, me envergonhou na frente de todo mundo. Não soube nem se expressar. Perguntou se estava fazendo ao vivo e disse que sim. E quem estava lá ouviu o que ele disse. Eu não vou dizer as palavras dele, me humilhou mesmo, eu fiquei caladinho, pedindo para terminar mesmo no primeiro tempo, e quem estava lá viu a forma mal educada. Deixa eu dizer aqui, para ele, se é que ele vai ver esse vídeo, alguém vai contar para ele. Para um cara que atua numa área muito importante, na área do esporte, e lida também com regras, com disciplina, eu vou te dizer, tu tem que ter disciplina emocional que tu não tem. Eu vejo a forma que tu se expressa com as pessoas, uma grosseria muito grande, uma ignorância, que é como a gente chama por aqui, a ignorância, uma arrogância muito grande, é mal educado demais. Se tu fosse uma pessoa educada, meu parceiro, porque meu chefe é o Erlânio. É quem eu estou lá por causa deles. E algumas autoridades que têm sempre me defendido lá no meio, aí nesse grupo. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer, você é mal educado. O principal organizador desse campeonato é mal educado, grosseiro. Ele tinha chegado humildemente, educadamente, tinha subido lá onde eu estava e falava só para mim, mas ele se expôs para todo mundo. Vou deixar bem claro porque eu atuo nesse trabalho desde o início do governo do Erlânio e desse evento aí, Copa Ezequiel de Naldo Gavão. Até porque é homenagem, como eu já falei, ao meu falecido pai, ao meu falecido tio, que eu prezava tanto, né? E eu trabalhei nesse campo aí, para ser humilhado aqui dentro do meu setor, daquela forma ali. Ele só antecipou o que eu já vinha planejando, porque esse canal não está me rendendo, eu não tenho mais convite, as pessoas não prezam mais, as visualizações caíram, as pessoas não deixam like, não estão cooperando. Um canal com 7.000 e mais de 200 seguidores, não está evoluindo, caiu muito. E só a transmissão ao vivo que poderia mudar a situação. E a gente não tem autonomia, por isso que vai prejudicar na portaria, né? Infelizmente.
Eu só lembro que no primeiro ano do governo do Erlânio, 2017, foi o período que eu já até falei aqui, que deu mais gente. Naquela época ninguém atrapalhava. Deu um absurdo de pessoas, lá deu muita gente. E o dinheiro da premiação não apareceu, apenas 5 mil na época, e era 15 mil. Foi preciso o prefeito, um homem honesto, transparente, mandar alguém do governo buscar lá o dinheiro, 10 mil, que eu estava lá, pertinho dele, vendo e ouvindo a situação, mandou buscar os 10 mil com urgência para inteirar o valor dos 15 mil para poder premiar o time, porque aquela multidão toda que dava ali não rendeu dinheiro suficiente para premiar a equipe campeã, que foi Esperantinópolis, né, do nosso amigo Melk, e ganhou merecidamente. E de lá para cá tem sido isso. E agora, realmente eu admito, porque em 2023 algumas pessoas não estavam indo, estavam ficando aqui mesmo próximo. Certo, mas nesse campeonato aqui, o campeonato está terminando, o campeonato está acabando, estamos na reta final. Era a segunda semifinal e a Arena Santo Antônio estava completamente lotada, quem estava ali viu isso. Não precisava ele vir com aquela grosseria, aquela arrogância toda para cima de mim. Eu digo isso aqui com convicção. E eu tenho feito essa observação. Como eu disse, eu sou observador. O cidadão está preocupado ali. Alguém me questione, ele mesmo. Está preocupado não é com a divulgação do prefeito, não. Do nome de Erlânio, os trabalhos de Erlânio. Está preocupado é com lucro, é com renda, é com ele mesmo, com o nome dele. Parece que é do tipo que gosta de ser engrandecido, que joga confete para ele, ou que enche a bola dele, para tanto sair para ele, tá ótimo demais, né? É isso, porque eu sou conhecedor de causa, de perto, né? Eu sou conhecedor de perto. Eu sou testemunho notório, testemunho ocular, melhor dizendo, porque eu estou presenciando, vivenciando tudo isso aí. Não está ligando, porque se ele ligasse, né, ele tinha que falar para o prefeito, era uma oportunidade. Porque um campeonato nesse nível bem era para estar sendo divulgado por mim, pelos meus parceiros da mídia aí, para todo mundo ver aí como o campeonato tem estrutura, qual é o nível dele, os atletas que vêm para cá, um campeonato que pode dizer que é semi-profissional, certo? Não é com a situação do prefeito. E aí está aqui a minha indignação, meu esclarecimento, e ele só antecipou. Eu já estava planejando encerrar na final, que eu ia cancelar. O canal do YouTube Arivelton Lopes não vai mais gravar, não vai mais filmar, divulgar Copa Ezequiel do Naldo Galvão. E ponto. Acabou, já estava programado isso só para a final. Mas ele antecipou com essa atitude infeliz dele, de menino, porque um cara homem que tem equilíbrio mentalmente, que tem equilíbrio emocional, não faz o que ele fez comigo ali, me envergonhando daquele jeito na frente de todo mundo olhando e sorrindo, rindo da minha cara ali. E eu não quero um centavo para fazer aquilo. Só de boa vontade. Certo? Então acabou. Tem outros para continuar, que Deus abençoe eles. Mas para mim, basta. A família já me pedia isso, como eu falei, eu tenho filhos. Tenho filho, homem, mulher, esposa, nora, genro, e inclusive amigos próximos, parentes, que já me pediram isso aí, perguntando, rapaz, isso aí é muito puxado para tu. Algumas vezes eu editava vídeo e terminava depois das 11, 12 horas, porque a internet não ajudava. E eu ficava mal, e minha esposa vendo minha situação. Louco para a internet entregar logo aí de uma vez por todo o vídeo para as pessoas assistirem. Então eu cansei disso. Tenho adoecido por causa disso aí. Aí hoje, com aquela vergonha que eu passei ali, basta. Então, infelizmente, não vou mais continuar. Estou aqui à disposição para os donos de campeonato das cidades vizinhas. Se convidar o meu parceiro Wendel, estou disposto, Wendel, aqui já lhe falei pessoalmente, estamos juntos, se precisar do meu trabalho, mas aqui esse campeonato Copa Ezequiel não dá mais, e inclusive alguns campeonatos local, porque aqui já acabou para mim. Não tem mais convite, a gente está sendo ignorado, então não tem porquê eu continuar numa coisa que eu não tenho lucro, que eu não preciso, não tenho necessidade de estar nisso. Eu tenho com que me manter, com o que eu tenho, graças a Deus, eu posso me retirar até para qualquer parte desse país, se eu quiser. Graças a Deus. Né? Porque eu trabalho diretamente com a minha esposa. No dia que não der aqui, deixo bem claro, né? O mundo é grande. E eu poderia externar todo o meu talento, todas as minhas habilidades, tudo que eu tenho de dom que Deus me deu, lá para fora.
porque aqui não está dando. Infelizmente não está dando o que eu queria, continuar trabalhando aqui. E recebi muito, foi cobrança, galera, muitas cobranças, pessoas mandando link, como já falei, de equipamento aí, caro, que eu não tenho condição de comprar. Aí eu pedi o valor e fui mal interpretado, né? E tenho sido ignorado, o meu trabalho tem sido ignorado, banalizado de um jeito... Você não imagina, as pessoas que estão mais próximas ali já presenciaram eu passando cada uma. Então, já chega, futebol para mim já chega. Aqui, nesse setor, que lá fora as pessoas dão valor ao trabalho da gente. Muito bem recebido, muito bem aceito. Já prestei trabalho para o pessoal da Copa Maranhão, aqui para o Regional de Trizidela do Vale. Em outros lugares foi bem recebido, Esperantinópolis ali pelo meu amigo o Melk, aqui em Poção de Pedra, em Lagos Rodrigues também, no tempo que o Carlinhos era o secretário da época. Em toda a região, meu amigo Cláudio aqui, Bernardo Berim, o meu amigo o Manuel Preto ali de Trizidela e muitos outros por aí. A galera do Capizal, o tempo que eu andei lá marroendo, foi muito bem recebido. Obrigado a todos vocês, obrigado aos inscritos do canal Erivelto Lopes, aos visualizadores, aos simpatizantes, a quem comenta, certo? Quem deixa o like. Inclusive, eu tenho que deixar bem claro, diminuiu muito, caiu muito, então não tem como eu continuar. Mas o canal vai prosseguir? Vai prosseguir. Eu estou preparando algo para trazer para vocês falando de esporte, mas não tenho condição de apresentar esse tipo de conteúdo aqui da minha região, porque não é levado a sério, sou mal interpretado, ignorado, aí não tem condição de eu permanecer num trabalho desse. Principalmente isso que aconteceu comigo hoje, foi a gota d'água, a verdade é essa. É humilhação demais, para nunca mais nem andar lá. Ser humilhado na minha localidade, num campeonato que é homenageado, em homenagem ao meu pai, Ezequiel Galvão, Edinaldo Galvão, a Arena Santo Antônio, que eu trabalhei tanto para ser rejeitado, ignorado daquele jeito ali. Misericórdia, viu, gente? Só Deus mesmo na causa. Então, aqui fica meu agradecimento a todos vocês. E aqui fica a minha indignação, minha decepção com relação às pessoas que não têm levado a sério meu trabalho, inclusive com o secretário que me tratou de uma forma desprezível, né? Me tratou com ignorância. Tinha que ter me chamado, era num particular e ter conversado, não expôs daquele jeito. Por isso que eu estou entrando nas minhas redes sociais e ainda vou falar nas outras redes sociais, que lá é que eu tenho muitos seguidores e tenho que realmente dar esclarecimento para eles. Valeu, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.